Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe de maneira abundante a sua vida. Que Ele venha fazer o seu rosto resplandecer sobre cada um de vocês. É uma maravilha, quando a pessoa entende a palavra de Deus e se entrega para ela, para a palavra, sem qualquer questionamento, sem qualquer dúvida, sem mais, sem mimimi, sem sentimento, sem emoção, se entrega como a noiva se entrega para o noivo no dia do casamento, como na lua de mel, que consagra o casamento. Assim é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, diz assim, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, quer dizer, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Aleluia. Isso é muito forte. Isso é muito glorioso. Isso é extraordinariamente rico e poderoso. O Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele nos dá a certeza absoluta. A certeza absoluta, que é a garantia. Ninguém precisa confirmar que eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, isso aí é tarefa do próprio Espírito Santo. Quando ele vem sobre nós, há uma certeza absoluta, quer dizer, não há mínima dúvida, nem chance de dúvida. Porque ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor, a garantia do Espírito Santo em nós. Pois é, e é essa é a grande verdade gloriosa que o Senhor Jesus nos revela. Você sabe que Deus é muito glorioso, lógico, você sabe disso. Mas, só para você ter uma noção mais relevante da glória dele. Deus Pai, o Deus Pai, veio e conduziu o projeto da nova nação, a nação de Israel, o Deus Pai. Ele veio e conduziu, falou com Abraão. Deus falou com Abraão. Deus falou antes com Noé. Depois falou com Abraão. Quer dizer, ele escolheu as pessoas certas para falar, dirigir, conduzir e realizar o seu plano, o seu sonho, de que era construir uma nação separada de todas as demais nações. Deus fez isso pessoalmente. E quando ele nos separa de todas as pessoas, é para uma grande obra. É assim que acontece. Ele separou Abraão para de Abraão fazer a nação de Israel. Para que através dessa nação
viesse nascer o filho dele, Jesus. Então, primeiro veio o Pai, depois veio o Filho, o Deus Filho, Jesus, e cumpriu a sua tarefa, a sua missão, que é morrer por cada um de nós. Então, Jesus cumpriu também a sua tarefa, a sua missão, e morreu por nós. Suportou as dores, as humilhações, as injustiças, suportou esse mundo infernal, suportou os que contradiziam a própria palavra de Deus. Ele suportou, tolerou, para morrer limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, morrer puro, porque ele tinha que estar na pureza. E ele fez isso por cada um de nós, por todas as pessoas. Por exemplo, o católico, o espírita, o evangélico, o macumbeiro, o muçulmano. Jesus morreu pelos que cultuam outros deuses, que cultuam qualquer tipo de Deus. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Só que nem todos aceitam ou aceitaram a morte de Jesus, o seu sangue, para lavar os seus pecados. Nem todos creram. Então, se nem todos creram, ele não pode fazer nada. Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Quem crer e for batizado será salvo. Isso aconteceu comigo. Graças a Deus. Aleluia. Então, quando ele deu a vida dele, sacrificou a vida dele para me salvar, e quando eu ouvi a palavra de Deus e aceitei e me entreguei de forma incondicional, eu me entreguei de forma incondicional. Eu tinha 19 anos de idade. Que maravilha. Quer dizer, 57 anos. 57 anos atrás. O que aconteceu? Como eu me entreguei, como eu correspondi ao sacrifício dele, então ele me deu o Espírito Santo para me guiar, para me orientar, para me guardar, para me dirigir, para me ensinar, para me inspirar, enfim, para me preparar para que ele fosse servido por mim. Eu não poderia servir ao meu Senhor Jesus se o Espírito dele não estivesse dentro de mim. Isso é importante. Então, o Espírito Santo veio sobre mim e me deu a garantia de que eu fui escolhido, que eu fui chamado, que eu fui consagrado para servi-lo. Mas não servi-lo apenas como um servo, como um pastor, um bispo. Não. Ele me deu o Espírito Santo para o servir 24 horas por dia. Todo o tempo. Seja nos meus pensamentos, nas minhas ideias, seja nos meus sentimentos, seja na minha vida natural, normal, seja com a minha esposa, com a minha família. Enfim, o Espírito Santo vem para tornar-me útil para a glória do meu Senhor Jesus Cristo. É óbvio que para que isso pudesse acontecer,
eu tive que me submeter ao sacrifício de negar a minha vontade. Como é que eu poderia servir ao meu Senhor Jesus e servir-me a mim mesmo? Como é que eu poderia servir ao meu Senhor Jesus e ainda querer manter as minhas vontades, os meus desejos, as minhas cobiças, os meus sentimentos? Como? Não dá. O Espírito Santo, quando veio, ele me deu a plenitude da presença de Deus. Então, primeiro veio o Pai, o Deus Pai, e construiu, executou o seu plano da salvação. Depois que ele formou o reino de Israel, através do reino de Israel veio o filho dele, Jesus, que fez o trabalho do sacrifício, o trabalho difícil, mas ele fez e correspondeu. Agora, quem neste mundo se submete, aceita, se entrega de forma incondicional, como o casamento? Quando a gente casa, é de forma incondicional. A gente não pensa na separação, não tem o plano B, se não der certo eu caso com outro. Não. O casamento com Deus, a aliança com Deus é eterna e é fixa, é definitiva. Então, quando eu me submeto, é óbvio que eu terei que fazer meus sacrifícios. Ele sacrificou por mim, então eu tenho que me sacrificar por ele. Essa é a fé. É a fé, a grande revelação da fé que Deus deu a Abraão. E em Abraão você vê que ele aprendeu a viver pela fé na dependência de Deus, vivendo na dependência de Deus, sacrificando a sua própria vontade. A primeira coisa que ele fez foi deixar sua terra, sua família, seus entes queridos. Ele largou tudo para trás, os seus bens adquiridos lá em Harã, e foi para a terra que Deus haveria de indicá-lo. Então foi um ato de fé, de sacrifício. E todo o tempo Abraão teve que sacrificar. E quando ele estava no auge da sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com ele, na companhia de Deus, que tinha conquistado o seu sonho maior, que era um filho, o filho Isaque, com 6 anos mais ou menos de idade, Deus pede o filho dele. Eu quero seu filho. Leva-o ao Monte Moriá e sacrifica-o lá para mim. E Abraão, gemendo na sua alma, urrando de dor, mas ele obedeceu. Ele fez exatamente o que Deus pediu. E chegou no momento, Deus falou, não precisa matar o seu filho. Agora eu sei que tu me amas, que tu me obedeces. Enfim, Deus já sabia, mas ele queria deixar esse testemunho para a humanidade, esse exemplo para a humanidade, esse exemplo para mim. Então, se eu aceitasse Jesus pura e simplesmente, dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, eu reconheço que o Senhor morreu por mim, e vivesse a minha vida segundo a minha vontade, segundo os meus desejos, meus sonhos, meus projetos pessoais, não teria o casamento se consumado, não teria aliança se consumada entre nós. Então, eu tive que negar a mim mesmo, eu tive que sacrificar, e tenho que sacrificar, e vou continuar sacrificando por toda a minha vida, até o último suspiro. Eu vou sacrificar. Então, o sacrifício que Jesus fez por mim merece o sacrifício que eu faço por ele. É por isso que Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quer dizer, quem não sofrer, o sacrificar por mim,
quem não sacrificar a sua carne, o seu sangue por mim também, não tem parte comigo. Não é que a gente tenha que morrer na cruz, não é que eu tenho que morrer na cruz, porque eu nem preciso morrer, porque quando eu fui batizado nas águas, eu já fui sepultado, já tinha morrido. Eu morri para o mundo, eu morri para os meus familiares, eu morri para mim mesmo. Eu sou um extraterrestre, porque eu já não vivo mais, desde o dia em que eu fui sepultado pelo batismo, através do batismo nas águas. Então, por causa dessas atitudes de fé que eu tomei por livre e espontânea vontade, não por imposição, mas por livre e espontânea vontade, que é a minha oferta, esse é o primeiro amor. Então, o que aconteceu? Deus, o Senhor Jesus, o Filho, Deus Filho, me deu o Espírito Santo como garantia da minha redenção, garantia da minha herança. Por favor, eu quero ler aqui o texto. Deixa eu abrir aqui. Ah, que maravilha, que coisa maravilhosa. A gente queria ter palavras para passar isso para todo mundo, mas, infelizmente, por conta das pessoas terem as suas próprias cobiças e seus próprios desejos, seus próprios sonhos, elas querem resolver os seus problemas, mas não querem se casar com Jesus. Querem ficar como amantes, apenas amantes. Pois é. Então, o Espírito Santo dirige Paulo e fala assim: o Espírito Santo, eu sou o penhor da sua herança. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. A herança, que herança é essa? De vivermos a eternidade com o nosso Senhor, na sua presença e vê-lo face a face. Aqui na terra, nós o servimos com o corpo que ele nos deu, mas lá no céu, nós o serviremos com um novo corpo, o corpo glorificado. Mas a nossa herança está definitivamente garantida para nós. Da mesma forma como o Espírito Santo nos dá a certeza, a garantia da nossa salvação, ele nos dá a certeza, a garantia da nossa herança. Que Jesus falou: eu vou preparar-vos lugar. Isso é muito forte, isso é muito glorioso. Então ele diz: o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Redenção. Um dia eu vou redimir a minha herança, eu vou tomar posse da minha herança. Para quê? Para louvor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí, primeiro a obra do Deus Pai, depois a obra do Deus Filho, e hoje, atualmente, agora, nesse momento, a obra do Deus Espírito Santo. E domingo é o dia que nós teremos o nosso Pentecostes. E você deve ir preparada. Vá preparado com o seu melhor vestido. Vá preparada com a sua melhor roupa. Vá preparado para o melhor, para uma festa. A festa das primícias. A festa dos primeiros frutos. A festa dos dízimos. Eu sei que muitas pessoas odeiam ouvir falar em dízimos. E ainda que sejam pessoas que se dizem cristãs. Mas é isso aí. O dízimo significa o primeiro amor. Tudo que há de melhor em mim, eu tenho que oferecer primeiro para o meu Deus. Ele é digno, e somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O meu Senhor Jesus é digno de todas as coisas, de tudo o que eu tenho de melhor, e especialmente os dízimos. Minha amiga, meu amigo,
eu peço que o Espírito Santo, oro a Deus para que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos. Mas ele não vem sobre todos. Jesus disse assim, quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá da justiça, vos convencerá do juízo, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. É o que o Senhor Jesus disse, que quando o Espírito Santo vier. Então, se você não se convenceu, não foi convencida do seu pecado, você não foi convencido do seu pecado, então você não foi escolhida. Desculpa, mas essa é a realidade. Só é convencido do seu pecado aquele que o Espírito Santo vem. Você errou. Ele quem convence do pecado. E ele me convenceu do meu pecado, e ele então veio sobre mim por conta do próprio meu Senhor Jesus tê-lo me dado. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não é o Espírito Santo que me batiza. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Assim como quem batiza nas águas é o pastor, é o bispo, é o auxiliar, é o obreiro, é a pessoa que leva o candidato às águas, ao sepultamento através do batismo nas águas. Então, é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. E ele batiza aqueles que foram convencidos do seu pecado. Convencidos por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Nós não vamos aqui discutir sexo dos anjos, porque anjo não tem sexo. Nós não vamos aqui ficar discutindo, falando e tentando convencer ninguém a seguir a nossa própria fé. Cada um tem que ser convencido pelo próprio Espírito Santo. Que se não for convencido, então é porque o Espírito Santo não o escolheu. Muito bacana, né? Você que foi escolhido, e que se convenceu do seu pecado, e que encontrou em Jesus o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Então você é uma bem-aventurada. Você tem a garantia do Espírito Santo de uma herança sobreexcelente. Por isso que esse mundo é uma porcaria. Por isso que esse mundo é podre. Esse mundo não vale nada. O que vale mesmo é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que verdadeiramente o amam. Amém? Primeiro amor. Primeiro mandamento, primeiro amor, primogênito, primeiro amor. Essa é a palavra que exprime o dízimo. Ele é o primeiro na nossa vida. Por isso que nós jamais seremos o primeiro, nós seremos sempre o segundo, o servo. Entendeu? Você jamais será o primeiro. Eu jamais serei o primeiro. Eu serei sempre, no mínimo, o segundo. No máximo, melhor dizendo, o segundo. Porque primeiro é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Domingo, não se esqueça, venha preparado para receber o batismo com o Espírito Santo. Você que já foi convencido pelo próprio Espírito Santo do seu pecado, domingo agora, venha preparado para se casar com Jesus e receber o Espírito dele. Tá bom? Deus abençoe e até lá. Amanhã estaremos de volta aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.